Riqueza. Eis aí a minha introdução desta manhã. Quem é aqui que não gostaria de ser rico? Não responda, não levanta a sua mão. A revista Forbes desse ano colocou a lista de ricos do mundo e também do Brasil. Vocês já sabem quem é o primeiro do mundo. Já por quase 16 anos, ou ele é primeiro, ou ele é segundo, ou ele é terceiro. Mas novamente ele é primeiro, Bill Gates. 79 bilhões de dólares no caixa de Bill Gates. Então o que aconteceu com o do ano passado, o mexicano? Ele está mais pobre, 77 bilhões. Eu não vou falar dos demais, você pode procurar por sua conta. Bill Gates tem estado entre os mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo, por 16 anos. Mas não foi assim nos anos 60 e nos anos 70. Naqueles anos, naquelas décadas, quem dominava a lista era Aristóteles Onassis. Deixe-me falar um pouquinho quem era esse homem. Vários de vocês vão se lembrar. Aristóteles era um grande empresário da marinha mercante e que viveu em todos os cantos do mundo, inclusive na Argentina, comprando navio velho, tentando explorar uma coisa aqui, outra acolá, e de repente estava tão rico. Mas ele percebeu que para ser mais rico ainda, ele tinha que casar com a mulher mais rica do seu país. Voltando à Grécia, conhece a Tina Livinos, creio que é mais ou menos que a pronuncia, filha de um grande empresário grego também da marinha mercante. E a sua obsessão pelo dinheiro, a sua obsessão pela riqueza, o leva a casar com essa mulher para fazer-se ainda mais rico, e de fato chegou aos seus 40 bilhões de dólares. Já naquela época, não bastasse o dinheiro, ele queria fama. A sua segunda obsessão. Conhece a cantora lírica Maria Callas, grega, que encantava os teatros do mundo, inclusive no Brasil. E Maria Callas e esse homem casado tem um romance começando em 1957, e que anda por toda a sua vida e ele nunca casa-se com ela. Mas dizem os seus biógrafos que Maria Callas foi o seu grande amor. Ela se apaixona por ele, de tal maneira que ela deixa os palcos dos grandes teatros para viver em função desse homem e quase morre. Ele tem riqueza, ele tem fama através de Maria Callas, mas lhe faltava a terceira: poder, prestígio. E a nação mais poderosa do mundo não era a Grécia, Estados Unidos. E Jacqueline Kennedy Onassis fica viúva. E ele a convida para um passeio nas ilhas gregas, no seu iate mais prestigioso, famoso do mundo, Cristina. E durante aquele passeio, algo acontece entre ele e Jacqueline Onassis. Kennedy, e termina Jacqueline Onassis. Esse homem tem dinheiro, esse homem tem fama, e esse homem tem poder. Agora, não podia ser a primeira dama dos Estados Unidos, isso era ela. Ele não podia ser presidente tampouco, mas através dela ele tinha alcançado o que era de mais valioso no mundo de então e ainda hoje. O que então que acontece com esse grande Aristóteles Onassis? Seu filho de 24 anos morre num acidente, Alexander, 24 anos, pilotando um avião, morre em 73. Ele entra numa depressão tão grande, ele e a sua ex-esposa, a primeira, já divorciado dela. E a Tina não suporta e começa a usar drogas, a tal ponto que mata a si mesma, em 74. Aristóteles, não sabendo para onde ir com tudo isso, entra numa depressão profunda, percebendo que Jacqueline Onassis não estava nem aí para ele, o abandona no meio de uma depressão terrível. E só Maria Callas está com ele em Paris,
mas proibida de entrar num hospital. Pouco a pouco ele vai morrendo, lentamente ele vai desaparecendo e termina a sua vida quase 2 anos depois do seu filho no hospital de Paris. O que resta desses 40 bilhões de dólares? Agora com sua filha, a única, Cristina Onassis, que vem a Buenos Aires passear, depois de tantos casamentos frustrados, usuária de drogas, uma vida miserável, e de repente ela tem um ataque do coração e morre num hotel em Buenos Aires aos 37 anos. A essa altura, só lhe restava de Onassis uma neta, a Tina, menina nova, com uma vida toda estragada na história da sua família, mas que para o seu bolso vem então uns 30 bilhões de dólares. Essa menina está casada hoje com um brasileiro, Doda Miranda. A pregação de hoje não é sobre Onassis. A pregação de hoje não é sobre riqueza. A pregação de hoje fala de algo mais valioso: anelo por Deus. Anelo por vida eterna, anseio de vida eterna. E eis aqui esse jovem, como Mateus coloca, e o pregador John Piper, um pregador americano, diz que ele era jovem sim, que tinha 18 anos. Eu não vou contestar e nem brigar, e o importante é que tem alguém no cenário sobre quem não sabemos o nome, não sabemos o endereço, mas tratava-se de alguém muito rico, alguém religioso, alguém membro da sociedade e muito respeitado. E que chega diante de Jesus e faz a seguinte pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta! Que pergunta importante! Que pergunta existencial! Tão necessária na vida desse homem, tão necessária na sua e também na minha vida, mas que feita de maneira inapropriada. Será que em relação à vida eterna eu posso comprar meu lugar nos céus? Bom mestre, que farei? Essa é uma pergunta que traz para nós uma grande possibilidade de reflexão, e que já nos coloca inclusive com a própria pergunta aqui mesmo: o que me faz estar na igreja hoje, domingo de manhã? Eu espero que você esteja aqui hoje, porque você ama tanto o Senhor, que você não queria ficar dormindo na sua casa. E que ninguém esteja aqui por outro motivo qualquer, a não ser porque é tão apaixonado por Ele, que não pode estar longe dEle e da sua casa. Mas que farei para herdar a vida eterna? Tem muita gente que passa pelo caminho, passa pela vida, achando que que nós podemos comprar com os nossos favores, com os nosso dinheiro, alguma coisa da atenção de Deus. Não se pode fazer nada. Que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta importante, uma pergunta necessária, uma pergunta com a qual nós vamos lidar com ela cedo ou tarde na vida, mas vamos ser confrontados, não há escapatória. Mas eu não posso comprar, eu não posso negociar, e ninguém pode fazer nada por mim em relação à minha entrada na vida eterna. Eu venho de um lar evangélico, eu venho de uma família muito séria, eu trago uma herança muito rica da minha formação, mas eu tinha que encontrar com Jesus, eu mesmo, você também, e todos nós igualmente. E Jesus ouve, Jesus é amoroso, Jesus tem paciência para com perguntas absurdas, inclusive como essas. Tem gente que gosta de comprar os favores de Deus. Eu vou dar uma oferta bem gorda, bem alçada, bem especial, porque o Senhor vai olhar para mim com compaixão. Eu vou jejuar, talvez seja o caso de alguns, eu vou jejuar até a chamar a atenção dos céus. Não pode fazer isso. Eu vou para o retiro, eu vou para a montanha, eu vou para qualquer lugar, mas eu quero chamar a atenção de Deus para comigo. Isso é negociação e muito barata, por sinal. Que farei?
Essa pergunta também, embora eu não sei responder, ela não larga da gente, está muito grudada, porque hoje, amanhã e sempre, em algum momento vocês têm essa tentativa de dar um jeito na sua espiritualidade. Que tipo de crente você é? Qual é o quilate da sua espiritualidade? É ouro 14 ou 24? Quão espiritual é você? 1 metro? 1,5 metro? 2? Não sei. Quantos quilos de espiritualidade você pesa? Não tem condição de mensurar nada disso. Então nos deixa sem nada, nos deixa desarmados para alguma coisa e alguém que tão somente pode realizar aquilo que é tão necessário ser feito. E Jesus então olha para ele e lhe faz uma pergunta que também é uma afirmativa: você conhece os mandamentos? E ele diz em Mateus: quais? Ele é muito esperto. Ele conhecia muito bem. Das 2 tábuas, a segunda, Jesus já o traz direto para o problema existencial do homem. Não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo e não aquilo outro. Nós não gostamos de conversa que começa com a negativa. E nem tampouco que nos deem ordens, que nos mandam fazer alguma coisa ou checar-nos a respeito disto. 2 possibilidades. Eu te conheço e sei que você é um grande religioso, um homem exemplar. Conheces os mandamentos e vive mediante esses mandamentos. É mais ou menos assim: quanto mais religião eu pratico, mais perto do céu eu chego. Será? É possível chegar lá por mérito próprio? Não estou falando quanto à prática de estar na igreja, nas atividades, não é isto. É melhor estar aqui do que estar no mundo. Mas nós não podemos confundir as coisas. Em termos de vida eterna, não se compra nem pelo dinheiro e nem tampouco pelo esforço religioso. É tão verdade que nós não gostamos dos nãos, que quando a gente chega no médico e todo mundo passa por eles, os médicos nos pedem aquela bateria de exames, eles sempre estão calados, eles quase nunca falam. Nós é que falamos. Aí ele fala assim: tá bom, agora você vai para o laboratório e você vai me mostrar quem é você através dos exames. E quando você chega com aquela bateria, ele olha e fala: 2, e começa. E de repente ele fala: fulano de tal, você está ótimo, mas tem um probleminha aqui. Você precisa baixar o seu colesterol ruim. Você precisa diminuir o seu açúcar. Pare de comer doce. Você precisa exercitar. Você precisa, não faça isso, faça aquilo. E vai. E você fica quietinho, caladinho. Você sabe muito bem que é com você. É para você. E que você tem que fazer alguma coisa. Mas isso ainda não é tudo. Mesmo guardando os mandamentos, ainda não é tudo. Tudo isso é um investimento básico para que eu possa viver, pelo menos, de uma maneira aceitável. E Jesus vira para ele e fala: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa apenas. Você está ok com seus exames, mas te falta uma coisa. Que coisa é essa que falta a esse homem rico? Que coisa é essa que falta a esse homem rico, que também pode faltar a todos nós igualmente? Eu quero saber, qual é essa coisa? É essa coisa que amarra, é nessa coisa que está a possibilidade de encontrar a resposta para a vida eterna. Vende tudo. Jesus não disse: dê uma boa contribuição missionária da sua riqueza. Doe parte dos seus bens. É tudo ou nada. É uma pergunta radical. Então já coloca Jesus como alguém que quer tudo ou não tem uma segunda possibilidade. E esse moço, esse homem, ao ouvir, ele não tem chance
Jesus não lhe dá uma segunda possibilidade. Ou é tudo ou nada. Vende tudo que você tem. Em seguida, dê tudo isso aos pobres. Agora vem e ande comigo, como diz uma outra palavra, uma tradução. Vem e ande comigo, ou siga-me. Nós gostamos muito quando essas mensagens duras como essa, elas são de Deus para o outro, mas não para nós, não é verdade? A Deus está falando com aquele irmão, merecidamente, porque eu conheço aquela pessoa, e é a pessoa dura. Deus está falando com ele, com ela, e comigo, e também com você. Há sempre uma possibilidade na vida de cada um de nós, de chegarmos um pouco mais para olhar aquilo que nos embaraça no caminho e nos libertarmos. Qual é a sua riqueza? Veja que mais adiante é o coração na riqueza. O problema não é ser rico, o problema é quem é que vem primeiro, é Deus primeiro ou a riqueza ou qualquer outro bem na minha vida? Todos nós sabemos das coisas que chocam na nossa vida com Deus, que querem o lugar de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus não abre mão, do lugar principal dele em nossas vidas. Venda tudo o que tens e dê aos pobres. Não há opção para Ananias, não há opção para Safira. Nós temos um pouco desses dois, muito em nós. Nós gostamos de dar parte daquilo que nos sobra, não é tudo. Para você que tem tentado entrar no reino de Deus por conta própria, aqui está a resposta. O que é que te embaraça? Qual é o seu maior valor na vida? Qual é a coisa mais importante onde você coloca o seu coração? Abra mão dela. Abra mão disso. Entregue. Dê. Distribua. Agora livre e sem nada, você tem tudo. Você pode vir após mim. Discipulado de Jesus é discipulado radical. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos crente. Ou é, ou é, ou é. Não tem possibilidade de não sê-lo. Não existe aquele que não é mais ou menos. Ou é discípulo 100%. Seria Deus egoísta que quer tudo de nós? Não, não é isso. É porque nossa existência está atrelada na própria pessoa de Deus. Ninguém aqui vive por conta própria. Vive porque Ele nos doou a vida. Ele é a nossa vida, a nossa origem. Onde que você está? Onde que você tem estado? Para onde você deseja ir? Eu quero a vida eterna. Esse anseio, esse anelo pela vida eterna é tão verdadeiro, é tão real, porque é quem nós somos na essência. Nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. Não há possibilidade de viver, de existir a parte desse Deus que nos criou. Você traz nas suas veias o sangue do teu Criador, do Deus. Então você tem fome. Às vezes eu não sei a palavra, os pastores sabem colocar palavras melhores, mas você sabe o mesmo sentimento. Você tem saudade de Deus, você quer Deus, você quer estar na sua casa, na casa de Deus, porque foi Ele quem te criou. Não há lugar melhor no mundo para se estar, a não ser na presença de Deus. Que te criou, que me amou, que me salvou e que me libertou. Que farei para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos. Vende tudo o que tens e vem agora e siga-me, segue-me, venha comigo. E somos levados então agora para a quarta possibilidade. Porque esse jovem, esse homem rico, saiu triste, abatido. Ele foi querendo receber, conquistar e comprar aquilo que ele tanto desejava e saiu de mãos vazias. Não havia necessidade. Nenhum evangelista dos escritores fala mais dessa pessoa.
Não se sabe se ele foi salvo mais tarde, se ele se arrependeu. Não se sabe se ele perdeu-se, matou-se. Eu li um comentário que ele suicidou-se. Achei forte demais. Não posso te questionar. Qualquer coisa aconteceu que a gente não sabe, não pode afirmar, mas uma coisa todos nós sabemos, ele saiu triste da presença de Deus. Mas é contraditório, ninguém pode sair triste depois de encontrar-se com Jesus. Eu tenho certeza que ao sairmos daqui hoje, você vai sair pisando em nuvens. Porque você esteve na presença dele, você está com ele, e ele segue com você. Ele está aqui conosco, mas ele continua por onde formos. É a presença dele que dá sentido na vida. Não podemos existir à margem de Deus. E o evangelista Marcos é o único que diz que Jesus olhou nesse homem com amor. Porque ele é amor. Muitas vezes, como nós respondemos a Deus, não é a maneira como Deus nos trata. Deus nunca fica ofendido pelas nossas boas ou más ações. Quantas vezes eu fico com você, você fica comigo, mas Deus sempre vai ser quem Ele é, amor. E Ele olhou para esse pobre, miserável, rico com amor, porque saía triste, incapaz de entender que Jesus falava era dele. O problema não era ser rico ou ser pobre, o problema é quem vem primeiro na tua vida. Eu preciso ser esse tesouro da tua vida. Onde Jesus está na tua e na minha? Nessa busca, nesse anseio pela vida eterna. Quem está primeiro? Esse é o grande problema nosso, porque eu estou primeiro. Não interessa os demais, eu somente. Todos os nossos problemas quase sempre retornam para o ponto onde eu estou no centro. Você precisa sair e com você todas as demais coisas que ocupam o lugar de Deus na tua vida. Então Jesus disse: quão dificilmente as pessoas que colocam as riquezas em primeiro lugar entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, alcançarão então a vida eterna. Os discípulos ficaram maravilhados, e um perguntou, todos eles também: então, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Aquele que guarda os 10 mandamentos, não é verdade? Aquele que dá o maior dízimo e oferta, não é verdade? Aquele que vai jejuar 40 dias e 40 noites, não é verdade? Não é. Quem poderá ser salvo? Eu não sei. Eu não tenho nenhum equipamento nas minhas mãos para olhar no teu coração e falar, conseguir detectar que fulano é salvo. Aqui está o raio-x dizendo que é salvo ela, é salvo ele, é salvo fulano. Não posso. Quem poderá? A pergunta é, quem poderá salvar a si próprio? Ninguém, nem mesmo aquele homem rico, quanto mais os pobres. Se eu tenho dinheiro e não pude conseguir, imagine você, até onde eu conseguiria chegar com os meus miseráveis reais de poucos a um no meu bolso? Tenho nada para oferecer, nada. E Jesus fala, excelente! A sua miserabilidade é uma excelente conclusão. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. É decepcionante ouvir isso, não é, gente? Não é? Eu sei que é, porque você gostaria de dar um jeitinho na sua salvação. Eu também gostaria. Todos nós pastores gostaríamos de ajudar vocês, mas não há nada que possamos fazer para te garantir vida eterna. Aí ele diz, só Deus. O impossível dos homens é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Tem 2 Joãos que eu gosto muito, e com eles eu vou encerrando. O primeiro João é um espanhol chamado João da Cruz, que viveu na Idade Média. João da Cruz dizia o seguinte, a alma que anseia por Deus, a alma que procura por Deus, se a alma procura por Deus, é assim que ele diz, se a alma procura por Deus,
muito mais o seu amado a procura. Posso repetir? Se a alma procura por Deus, muito mais o seu amado a procura. Então, esse desejar por Deus, é Deus que já está pisando o terreno em direção a nós mesmos. Estou ouvindo Deus batendo na minha porta, como Apocalipse fala, de alguma maneira, aqui e acolá, esse Deus está, parece que atrás de mim, atrás de você, atrás de todos nós, porque o que é impossível para os homens, é possível para Ele, tão somente. Eu não sei se você se acha o melhor depois de salvo. O Senhor tinha que salvar mesmo. Minha família orou os anos todos por mim, jejuaram por mim. Eu sempre fui obediente, nunca faltei ao culto de domingo. Etc. Deus tinha mesmo que me salvar. Não tem negociata nenhuma com Deus. O segundo João, morreu há pouco tempo, John Stott, teólogo inglês, dizia o seguinte: só Deus é acesso para Ele mesmo. Só Deus é acesso a Deus. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Deus mesmo. Ou seja, nós estamos de mãos vazias. E para terminar essa manhã, eu não quero que você saia daqui carregando nada nas suas mãos, mas que você entregue nessa palavra de Jesus. Só uma coisa te falta: vende, abra mão, entregue, venha e siga-me. Quem aqui que não gostaria de responder a esse convite maravilhoso de Jesus? Ele o fez aos discípulos, 1 Pedro e André, 2 irmãos, lá na praia da Galileia, com as suas redes. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Abandonaram as redes. Encontrou vários outros depois, mas é o mesmo que diz: se alguém está cansado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Como é que está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Nós temos saudade de Deus? Ou estamos tão estranhos nessa relação que tanto faz se Deus vem, se Deus vai, se Deus está ou se deixou? Não! Deus é o nosso bem maior. Não é a riqueza, não é isso, não é aquilo outro. Ele é a minha vida eterna. E Deus está de braços abertos para receber a nós todos. Amém?